Olá, vamos começar mais uma aula hoje. Hoje a minha ideia é falar sobre números complexos, mas sendo utilizados em circuitos mesmo, né? A minha ideia é fazer um circuitinho RLC com uma alimentação alternada e aí a gente calcular a corrente do circuito e a tensão em cada componente. Antes de fazer o circuito, eu preciso que vocês lembrem dois conceitos, né? Que é o da reatância capacitiva e o da reatância indutiva. Todo circuito que contém um capacitor e um indutor, ele vai apresentar uma resistência à passagem de corrente. Essa resistência vai depender da frequência da fonte de alimentação. Então, a reatância capacitiva, né, que tem como símbolo XC, ela é dada por 1 sobre 2π FC, ou seja, quanto maior a frequência, menor vai ser a resistência que o capacitor tem à passagem de corrente. Todo capacitor defasa a tensão do circuito em 90 graus em função da corrente, atrasando essa tensão. Então, a fase do meu número complexo que representa a reatância capacitiva vai ser menos 90. Bom, e a reatância indutiva? A reatância indutiva, ela vai ser 2πfL, ou seja, quanto maior a frequência, maior a reatância. Então, a gente percebe aqui que a reatância capacitiva é inversamente proporcional à frequência e a reatância indutiva é diretamente proporcional à frequência. A reatância indutiva, ela adianta a tensão em relação à corrente em 90 graus. Então, a fase dela vai ser 90 positivo. Então, preciso que vocês lembrem desses conceitos antes da gente começar o exercício, tá ok? Bom, vamos lá. Eu vou pôr um circuito de cabeça aqui, vou montar um qualquer aqui. Vamos pensar aqui um resistor, um capacitor, um indutor com uma fonte aqui alternada. Vou colocar 100 ohms aqui, 10 microfarad aqui e 0,2 Henry aqui. E a tensão aqui eu vou colocar, sei lá, 20 fase 10 a 130 Hz de frequência, tá? Coloquei alguns valores aí só pra gente poder trabalhar as continhas. Então, vamos lá. Primeiro passo é achar a reatância capacitiva e a reatância indutiva para esse circuito com a frequência que eu dei de 130 Hz. Então, vamos ver. Reatância capacitiva vai ser 1 sobre, utilizando essa formulinha aqui, ó. 1 sobre 2π. Qual que é a frequência? 130 Hz. Qual que é a capacitância? 10 micro. Então, é 10 vezes 10 a menos 6. Micro é 10 a menos 6, né? Vamos ver quanto que dá essa continha aqui. Tô com a minha amiga HP aqui. Então, como que a gente vai fazer essa conta? Vamos lá. Deixa eu pôr ela mais pra cima pra vocês verem todas as teclas que eu for apertar, né? Então, é 2, tá? Vou dar um Enter pra ele entrar na pilha. Eu sempre uso o HP em modo RPN, eu nunca uso ela em algébrico, tá? Eu prefiro usar o modo RPN, eu acho muito mais prático. Então, eu sempre vou estar usando desse jeito. Então, o 2, o π é botãozinho branco e espaço, entrou o π. 130 que é a frequência. 10. Esse E aqui vai fazer a vez do 10, né? Elevado a menos 6. Então, ficou 10E a menos 6, significa a mesma coisa que 10 vezes 10 a menos 6. Bom, tudo na pilha, multiplico, tá me dando aí esse valor. Só que a continha ainda tem 1 sobre todo esse resultado. Se eu apertar esse botãozinho aqui, ó, 1 sobre x, ele vai me dar o resultado certinho. 122,43. Então, vamos lá. 122,43 fase menos 90 por ser uma reatância capacitiva, tá ok?
Vamos fazer agora a reatância indutiva. Vou pôr um pouquinho mais para cima para ficar fácil de escrever. Vamos lá. Reatância indutiva. 2π, a frequência, deixa eu baixar para vocês verem a fórmula. Ó lá, a frequência, 130, vezes o valor da indutância, 0,2. Então, vamos lá. Vou limpar aqui a pilha. Então, vai ficar 2π, a frequência 130, 0,2 a indutância. Multiplico tudo, deu 163,36. Então, 163,36. Fase 90 positivo. Qual que é a unidade, tanto da reatância capacitiva quanto da reatância indutiva? Ohms. Elas duas representam uma resistência à passagem de corrente, tá ok? A partir daí, eu preciso descobrir qual que é a resistência toda do meu circuito, a resistência equivalente. Toda vez que eu trabalhar com reatâncias, eu vou estar trabalhando com as mesmas formas que eu uso na associação de resistências. Então, como aqui eu tenho reatâncias em série, para eu conseguir saber a reatância total, no caso a impedância desse circuito, eu somaria as 3 reatâncias que eu tenho. Então, vamos lá. Impedância equivalente, o símbolo de impedância é Z, seria 100. Por que o 100 não tem fase? Porque o 100 é uma resistência, e resistências não geram defasagem entre corrente e tensão. Então, ela sempre vai estar como fase 0, tá? Se eu quisesse pôr fase 0 aqui, eu poderia. Não vou colocar porque é hábito. Mais a reatância capacitiva, 122,43, fase menos 90, mais a reatância indutiva, 163,36, fase 90. Então, fazendo essa continha, vamos ver quanto que vai dar. Limpar aqui, então vai ficar 100, tá? Bom, sempre que eu puser um número complexo na calculadora, eu vou ter que colocar ele entre parênteses, sempre, senão ele não funciona. O parênteses eu consigo apertando a tecla branca e o sinal de menos, tá? Ó lá, abriu o parênteses, certo? Aí eu vou lá, 122,43, beleza. Para eu colocar o símbolo de fase, eu vou ter que apertar o botão amarelo, vermelho e o número 6, tá? E aí eu digito menos 90. Olha aí, entrou 122,43, fase menos 90. Vamos colocar o próximo, ó. Abre parênteses, digita 163,36, que é esse número aqui, né? Que é a reatância indutiva. Amarelo, vermelho, 6, entrou o símbolo de fase, 90. E dou Enter. Prontinho. Então, já estão os 3 números na pilha. Agora é só apertar sinal de mais, somar tudo. Então, aí está o resultado do valor, da reatância, da impedância equivalente. Que deu 108. Vamos lá. Olha aí. 108,05. Eu vou apertar a setinha para baixo aqui para conseguir enxergar toda a minha fase. Ó lá. Fase 22,26. Isso aqui é on. Certinho? Bom. E agora, o que eu vou fazer? No início da gravação, eu disse que eu queria calcular a corrente do circuito e a tensão em cada componente do circuito, certo? Então, vamos lá. Lei de Ohm vale para a impedância, tá? Então, toda a lei de Ohm que eu trabalhava com resistência, na impedância vai ser igualzinha. Então, eu sei que a tensão é igual a impedância vezes a corrente. O Z aqui entra no lugar do R, tá? Se eu quero achar a corrente, o que eu faço então? É só pegar e passar o Z dividindo, certo? Então vai ficar tensão sobre impedância.
Fazendo essa continha, eu tenho que a tensão do meu circuito é 20 fase 10. Então, vai ficar 20 fase 10. E que a impedância total desse circuito que essa fonte está enxergando é o Z, que é esse cara aqui, ó. 108,05, fase 22,26. Fazendo essa continha, vamos lá. Ah, só um detalhe, tá? Antes de eu fazer a conta. Vocês perceberam que a fase da impedância deu positiva? Isso significa que o total, essa impedância total, ela gera no circuito quase que uma ação indutiva, vamos dizer assim, um efeito indutivo. Como assim? Ela tá adiantando a tensão em relação à corrente de 22,26 graus, tá? Se ele tivesse dado negativo, ele estaria atrasando a tensão. Então, eu sempre consigo olhar se ele tá atrasando ou adiantando a tensão, olhando a fase da minha impedância, tá certo? A fase da impedância sempre vai ser o ângulo entre a corrente e a tensão. Bom, voltando aqui a continha, vamos lá. Eu tenho que abrir o parênteses, aí eu faço 20, amarelo, vermelho, 6. Fase 10, dou um Enter. Abro parênteses, 108,05, amarelo, vermelho, 6, 22,26. E dou Enter. Agora é só fazer o quê? Dividir. É um dividido pelo outro. Dividido. Pronto. Aí tá a corrente. 0,185. Fase O. Desço. E ando para ver qual que é todo o tamanho da corrente. 12,26 amperes. Certinho? Dúvida aí? As dúvidas me mandem por mensagem, tá? No blog. Bom, feito isso, agora eu quero saber quantos volts tem em cima do de 100 ohms, quanto tem em cima do capacitor e quanto tem em cima do indutor. Então, volto na lei de Ohm, certo? Eu tenho a corrente, tenho a reatância e acho a tensão. Então, vamos lá. Eu vou chamar o seguinte, de V de R primeiro. Tá ok? O meu R é 100 ohms. E a minha corrente é essa que eu calculei aqui, ó. 0,185, fase menos 12,26 amperes. Certo? Esse ampere nem precisava estar aqui, né, gente? Bom, vamos fazer a continha. Deixa eu pôr aqui pra vocês enxergarem. Olha lá, 100, abro parênteses, coloco 0,185, alfa vermelho, 6, 12,26 negativo. Enter. Agora é uma multiplicação, ó, vezes. Aí tá a tensão em cima do meu resistor, 18,5, fase menos 12,26 graus, volts. Ó que interessante. Em cima de um resistor, sempre, se der diferente, você fez a conta errado. Sempre a fase da corrente vai ser igual à fase da tensão. Por quê? Porque o resistor não gera defasagem no sinal, tá? Se deu diferente aqui, ó, as fases, você errou a conta, refaça. Vamos lá na tensão do capacitor. Na tensão do capacitor, a gente vai pegar a reatância capacitiva, 122,43, fase menos 90, vezes a mesma corrente. Lembra? Num circuito série, a corrente é a mesma em todos os componentes e a tensão se divide. Então, a corrente está passando tanto pelo... Deixa eu baixar aqui a imagem para vocês verem. Tanto pelo indutor como pelo capacitor, pelo resistor. É a mesma corrente que passa em tudo. Então, vamos lá. Então, tensão no capacitor 122,43 fase 90, vezes essa corrente aqui. 0,185, fase menos 12,26. Vamos lá. Calculadora. Deixa eu pôr aqui.
tô deixando vocês doidinhos com essa ida de folha pra lá e ida de folha pra cá, né? Vamos lá. Então, abre parênteses, certo? 122,43, alfa vermelho 6, 90 negativo. Dou Enter. Abro parênteses, certo? Estão acompanhando? 0,185, alfa vermelho 6, 12,26 negativo. E dou Enter também. Ó aí, agora é só fazer vezes. Vezes, aí é o resultado. Tá dando 22,65, fase menos 102,26. Com certeza vão falar assim, Camila errou. Fia, você errou a conta, onde já se viu, ó, 18,5 mais 22,65 e a fonte era só 20. Olha a fonte aqui, era só 20, você tá maluca na sua conta. Não. Gente, presta atenção. Isso aqui é como se fosse vetores, né? Tem os ângulos, ó. Lá no final, quando a gente terminar a conta aqui das resistências, eu vou somar as 3 tensões, vai ter que dar a tensão da fonte. Se eu errei, não vai dar, tá? Isso aqui é soma de fasor, você não pode olhar só o módulo, tá? O ângulo interfere pra caramba no resultado final da somatória, tá bom? Vamos fazer a tensão no indutor, depois a gente soma tudo pra ver se tá certinho, ó. Tensão no indutor. A tensão no indutor vai ser a reatância indutiva, que é esse cara aqui, 163,36, fase 90 positivo, vezes a mesma corrente, 0,185, fase menos 12,26. Quanto que dá isso aqui? Vamos lá. De novo com a calculadora, tá dando pra ver aí? Eu pergunto como se vocês conseguissem responder, né, gente? Fala sério. Ó, abre parênteses, 163,36, alfa vermelho 6, 90 graus. Abre parênteses, 0,185, alfa vermelho 6, 12,26 negativo. Enter. E vezes. Aí está a resposta. 30,22, fase 77,74. Certinho? Bom, a tensão da fonte tem que dar a soma desse com esse com esse. Então, vamos fazer a prova real aqui para ver se tá certinho mesmo. Então, a tensão total vai ter que ser 18,5 fase 12,26 mais 22,65 fase menos 102,26 mais 30,22 fase 77,74. Vamos ver. Olha lá. Vamos limpar aqui a pilha. Então, vamos. Ó, abre parênteses. 18,5, alfa vermelho 6, 12,26 negativo. Entra na pilha. Parênteses, agora é esse. 22,65, alfa vermelho 6, 102,26 negativo. E o próximo, abre parênteses, que vai ser 30,22, alfa vermelho 6, 77,74. Agora é somar. Ó lá. Bonitinho, ó. Vamos ver. Deu 19,99. Fase 9,99. Bateu. Essa diferença de casas decimais aqui é por conta da aproximação, tá certo? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido aí. Mandem as dúvidas pra mim, por favor,
para que eu possa ajudar vocês aí nas dúvidas, e eu acredito que assim tenha ficado melhor do que com a lousa. Mande também seus comentários para verificar certinho se vocês preferiram assim do que com a lousa. Um abração, até a próxima!